Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Assim como praticamente todas as crianças da minha geração, era aos domingos, por volta de 7 horas da noite, que a gente tinha assim o ápice da semana, quando era apresentado o programa Os Trapalhões. Começou aí por volta de 1976, 77. Eu, sinceramente, estou fazendo esse vídeo aqui de improviso e não fiz nenhuma pesquisa para ver com relação à data, mas eu tenho quase certeza, minha memória, ela ainda é muito boa, apesar de muita gente aqui na internet vir ficar me xingando. Olha, você é um velho patético. Eu, na verdade, tenho 50 e poucos anos e tenho um coração de menino, tá, pessoal? Eu fico muito tranquilo em relação a esse tipo de consideração, talvez seja por conta dos meus cabelos brancos. Mas, enfim, foi exatamente nessa década de 70 que eu conheci os Trapalhões. Dedé, Didi, aliás, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, porque se disser Dedé, Didi, eu colocar qualquer outra pessoa na frente do Didi, ele pode se chatear. Diz-se que ele se chateia. Tem um cidadão chamado Rafael Spaca, que tem um livro contando a história dos Trapalhões, tenta há muitos anos captar recursos para fazer um documentário e não consegue. Eu fiquei muito triste, muito decepcionado quando vi essa notícia que o Renato Aragão, o Didi dos Trapalhões, captou recursos da ordem de 5.990.000 reais para fazer uma exposição sobre ele, tá? Fazer uma autoaclamação. Ele, como o grande herói do humor brasileiro, o título da exposição é exatamente O Herói do Humor. E não resta dúvida de que ele tem uma participação muito grande, um papel preponderante em tudo isso. Como figura engraçada que era, e é, mas é uma pessoa que ainda é capaz de fazer os outros sorrirem. Mas é importante ressaltar que ele não era sozinho. É importante ressaltar que com ele tinha ainda o Mussum, que era super engraçado, muito mais engraçado do que todos. Tinha o Zacarias e o Dedé. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de ataque. É importante que se ressalte, porque eu sou, como acabei de dizer, um fã do Didi, um fã do Renato Aragão, um admirador dos Trapalhões. Desde a minha mais tenra idade, eu era uma criança, eu talvez tivesse aí 8 anos, 9 anos de idade, quando os Trapalhões estrearam na Rede Globo. Depois eu descobri que eles vieram de outras emissoras, já haviam passado pela TV Record, se o espírito não me engana, pela TV Excelsior, lá no Rio de Janeiro, e São Paulo, onde eles atuaram, por várias emissoras, e já tinham feito programas de rádio. O próprio Didi já tinha feito programas de humor na televisão no seu estado de origem, que é o estado do Ceará. Nós estamos falando aqui direto do Piauí, somos, portanto, vizinhos de região aqui da região Nordeste, né? O Piauí é ao lado do Ceará. Muita gente do Piauí vive em Fortaleza, muita gente do Ceará vive em Teresina e outras cidades do Piauí. É importante ressaltar também que, além de migrarem para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, muitos cearenses também migraram para o estado do Piauí, sobremaneira nas épocas de grandes secas, como, por exemplo, no final do século XIX e no começo do século XX, aí até o ano de 1915. Mas, enfim, é triste a gente ver o Renato Aragão fazendo esse tipo de procedimento, em que ele capta recursos da Lei Rouanet para fazer uma exposição, primeiro, uma exposição onde ele é um grande herói. Ele está fazendo uma exaltação de si próprio. Uma exposição onde não fica muito claro se os seus companheiros de humor, que eu já mencionei aqui e que todo mundo sabe muito bem, irão realmente fazer parte dela também, irão realmente ser mencionados nela também. O título é O Herói do Humor. Agora, o que eu considero é que é muito ruim para uma figura pública, conhecida, e um elemento rico, porque o Didi é muito rico, ele não precisa do dinheiro da Lei Rouanet, além da sua própria fortuna pessoal, que ele pode destinar uma parcela, um pequeno percentual para os projetos de espetáculos, os projetos artísticos e culturais. Ele poderia também ajudar outros artistas a se projetar. O que é que ele faz? Ele capta recursos públicos e, com isso, ele impede que outros artistas menores, no quesito conhecimento do público,
possam acessar esses valores, porque os valores já foram para ele, como é que as pessoas poderão? Então muitos grandes artistas se vinculam hoje aos governantes para captarem recursos da Lei Rouanet. Isso acontece principalmente nos governos do PT. Esse dinheiro da Lei Rouanet é para incentivar a arte dos pequenos, como eu disse. Pequeno não no conteúdo, pequeno não na capacidade, mas pequeno no conhecimento e no acesso ao grande público. E não para esses medalhões, para esses grandes artistas, para esses especialistas do showbiz, que estão aí todo momento na televisão, no rádio, lançando discos, fazendo peças teatrais, nas novelas, nos cinemas, e já tem suas próprias produtoras, e quando não as tem, eles são contratados pelas produtoras maiores do país. Isso é dinheiro para gente pobre do interior, para pequenos circos, os circos mambembes que viajam de cidades em cidades buscando uma oportunidade de chegar até as pessoas, mas que não recebem incentivo absolutamente de ninguém. Muitas vezes, né, aqui e acolá, talvez algum prefeito municipal compre ingressos para ajudar o circo a se projetar naquele momento em que ele está na cidade. Muitas vezes o governo do estado, dos estados, eu estou falando aqui em nível nacional, né, algum estado faça isso através das secretarias de cultura, comprando ingressos do circo para estimular. Mas o grande dinheiro, o grande montante de recursos, ele é inacessível para os menores, para os pequenos, e pessoas como Renato Aragão fazem uso dessa maneira. Então fica aqui o registro que envolve aí o Didi, o Renato Aragão, que é um herói do humor, mas que certamente se diminui quando faz esse tipo de coisa. Tony Rodrigues, Além da Notícia.